Nos séculos XV e XVI, o renascimento cultural vai trazer um espírito crítico, e a ampliação de pesquisas científicas fizeram com que a Igreja perdesse parte da influência que havia conquistado. A Igreja era rica e poderosa e os bispos possuíam feudos enormes. O Papa celebrava acordos políticos, interferia na escolha dos reis, era chamado a coroá-los. Mas havia um grande número de pessoas, grupos sociais e líderes políticos e religiosos descontentes com a Igreja e com o imenso poder do Papa. Os motivos dessa insatisfação eram o poder universal do Papa. Muitos reis passaram a ver o Papa como um obstáculo ao fortalecimento do poder real. E se opunham também à saída de dinheiro de seus reinos para Roma, a sede do papado. Além disso, muitos membros da Igreja tinham comprado o cargo de bispo ou cardeal. Vários papas chegavam à chefia da Igreja por pertencerem a famílias poderosas. Assim, os padres tinham geralmente pouca instrução e nenhum preparo religioso para orientar os fiéis. Terceiro fator era a venda de indulgências e falsas relíquias. Na busca constante de fonte de renda permanentes, a Igreja vendia falsas relíquias. Erasmo de Roterdã, pensador humanista da época, assegurava que nas igrejas da Europa havia lascas de madeira, tidas como da cruz de Cristo, em quantidade suficiente para construir uma caravela. E mais, bispos e padres vendiam também indulgências, ou seja, perdão dos pecados, em troca de uma doação em dinheiro à Igreja. Essas práticas abusivas de membros da Igreja provocaram uma grande insatisfação entre cristãos de diferentes condições sociais e contribuíram para o surgimento de ideias e movimentos reformadores. Entre os maiores críticos da Igreja naquela época estava o reformador John Wycliffe, que criticava o acúmulo de riquezas por parte dos bispos e papas e a falta de instrução dos sacerdotes. Por isso Wycliffe foi levado a um tribunal religioso, que o acusou de herege. E também João Rus, que foi acusado de herege e queimado vivo em 1415. No início do século XVI, na região onde hoje é a Alemanha, um monge de nome Martinho Lutero revoltou-se contra a venda de indulgências e passou a criticar a doutrina católica. Com isso deu início ao movimento conhecido como Reforma Protestante. Martinho Lutero nasceu em 1483, na cidade alemã de Eisleben. Aos 18 anos entrou na Universidade de Erfurt para estudar Direito. Porém ele se interessava mais pelo estudo da Bíblia, por isso trocou o curso de Direito pelo de Teologia e ingressou num convento agostiniano. Estudioso e persistente, aos 29 anos Lutero tornou-se doutor em teologia. Em 1517, o Papa prometeu que todo aquele que desse dinheiro para construir a nova Basílica de São Pedro em Roma, receberia em troca uma indulgência plena, que era o perdão de todos os pecados. Indignado, Martinho Lutero pregou na porta de sua paróquia as 95 Teses, um documento contendo duras críticas à Igreja. Por insistir na defesa de suas ideias, Lutero foi expulso da Igreja pelo Papa. O imperador católico Carlos V, que governava a região da atual Alemanha, também o considerou herege e mandou queimar seus escritos. Perseguido, Lutero se refugiou no castelo de um nobre que apoiava suas ideias. Ali, ele traduziu a Bíblia para o alemão, possibilitando que pudesse ser lida por um número muito maior de pessoas. Vários príncipes da região se converteram ao luteranismo e se apropriaram das terras da Igreja Católica em seus principados, com isso aumentaram seu poder e sua riqueza. Diante do avanço do luteranismo, o imperador Carlos V proibiu o culto luterano nos principados católicos. Os príncipes luteranos protestaram contra essa proibição, daí o termo protestante para nomear os seguidores das igrejas surgidas a partir da Reforma Protestante. As ideias de Lutero se espalharam com velocidade. Para isso muito contribuiu o aperfeiçoamento da imprensa. Na região hoje conhecida como Alemanha, o protestantismo espalhou-se rapidamente para outros países com a ajuda de importantes reformadores, como João Calvino. Também defendia a salvação pela fé, refutava o culto às imagens e admitia apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Mas, diferentemente de Lutero, Calvino acreditava na predestinação absoluta, ou seja, que as pessoas nada podiam fazer para mudar seu destino. Para ele alguns são predestinados por Deus à vida eterna, e outros à morte eterna. Calvino foi acusado de herege pelos católicos franceses. Então deixou a França e refugiou-se em Genebra, na Suíça, onde encontrou pessoas abertas às suas ideias. Em 1541, tornou-se a principal figura do governo de Genebra, onde exigiu que seus habitantes levassem uma vida puritana, ou seja, que acordassem cedo e dedicassem à oração e ao trabalho. Além disso, proibiu festas, teatro, jogos de azar e bebidas alcoólicas. Quem desobedecesse pagava multa, era expulso da igreja ou punido com a morte. A valorização do estilo de vida puritano contribuiu para a rápida difusão do calvinismo pela Europa. Já na Inglaterra, o movimento reformista foi conduzido pelo rei Henrique VIII.
Ele vinha querendo se livrar da interferência do Papa e dos impostos cobrados pela Igreja Católica no seu país. Então pediu que o Papa anulasse seu casamento com Catarina de Aragão, dizendo que ela não conseguia lhe dar um filho homem para ser seu herdeiro. Ao ter seu pedido negado pelo Papa, Henrique VIII decidiu agir, rompeu com a Igreja de Roma em 1531 e se casou com Ana Bolena, uma dama da corte. Ao saber disso, o Papa o excomungou. O parlamento inglês reagiu apoiando Henrique VIII e aprovando o ato de supremacia em 1534. Este ato declarava o rei o novo chefe da igreja na Inglaterra, chamada de Igreja Anglicana. Como chefe da nova igreja, Henrique VIII confiscou as terras e os mosteiros da Igreja Católica e os vendeu ou presenteou aos nobres e burgueses que o apoiaram. Assim o rei inglês se fortalecia, acumulando o poder político e o religioso. Para tentar conter o avanço do protestantismo e fortalecer o catolicismo, as lideranças católicas iniciaram um movimento conhecido como Reforma Católica ou Contra-Reforma, que foi impulsionada pelo Concílio de Trento, convocado em 1545 pelo Papa Paulo III. Ao final dos debates em 1563, o concílio rejeitou a doutrina da justificação pela fé de Lutero e a doutrina da predestinação de Calvino. Ficou decidido também no concílio, que a partir daquele momento seria crime a venda de indulgências, reafirmou o poder do Papa, conservou os 7 sacramentos e o culto à Virgem Maria e aos santos, propôs a criação de seminários para instruir e formar os sacerdotes, e reeditou o Índex, que era a relação de livros que os católicos estavam proibidos de ler. Muitas vezes esses livros eram queimados em grandes fogueiras. O Papa Paulo III também reativou o Tribunal do Santo Ofício, órgão da Igreja encarregado de vigiar, julgar e punir qualquer pessoa acusada de heresia. Às vezes, bastava uma simples suspeita para que a pessoa fosse chamada a depor nesse tribunal. E conforme suas respostas, podia ser condenada à perda de bens, à prisão perpétua ou à morte na fogueira. As principais vítimas da Inquisição foram hereges, protestantes, judeus e mulheres consideradas bruxas.